Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez mais, temos hoje uma pergunta. Quais pessoas podem fazer um voto a Deus? Obviamente, alguém responderia: todos podem. E eu pergunto: será? Fazer voto com Deus exige fé, sabedoria e determinação. Voto bíblico é uma promessa solene feita a Deus de realizar algo, algum ato, fazer alguma coisa, oferta, dádiva, ingressar em algum serviço ou abster-se de qualquer ato com o mesmo fim em vista. Enfim, é uma ação voluntária feita a Deus por uma pessoa, e essa ação é um compromisso sério. O voto tem a força de um juramento, por isso não pode ser quebrado. Um voto feito a Deus com sinceridade e seriedade traz grandes benefícios, vitórias e muitas alegrias na vida do crente. Porque Deus é fiel e quando Ele olha para o nosso coração e contempla este voto sincero e completo, então Ele envia sua bênção sem medidas, com resposta de glória para nossas vidas. Um voto a Deus deve ser sincero e completo e nunca tardio. Em cumprir, temos prova disso quando a palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Nos fala quão sério é voltar a Deus. Ouça: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que prometeres, cumpre-o. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpres. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, a parte B acrescenta: porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Veja como é sério, como traz consequências um voto quebrado com esse Deus tão grande. Temos exemplos bíblicos de pessoas que votaram. Sim, votaram a Deus e foram bem-sucedidos. Foram fiéis a Deus. Sim, fiel nos seus votos. Temos o exemplo de Jacó. Jacó foi um que votou a Deus e teve resposta positiva. Jacó fez um voto a Deus quando estava aflitíssimo, fugindo da ira do seu irmão Esaú. Notou que a única saída era votar a Deus e suplicar o seu favor. Lemos em Gênesis, capítulo 28, versículo 20, 21 e 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Este foi o voto que Jacó fez a Deus. E em Gênesis capítulo 31, versículo 13, lemos a confirmação da resposta de Deus ao voto de Jacó, quando diz: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. É lindo a fidelidade de Deus.
Certamente um voto feito com seriedade e com sinceridade, ele tem resposta de Deus. Temos também o exemplo de Ana, esposa de Elcana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, nos fala: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Também votou a Deus pedindo um filho, e foi fiel em lhe conceder Samuel por filho. E Ana cantou o hino da vitória, louvando ao Senhor, após pagar o seu voto a Deus. Deus ainda lhe deu mais bênçãos, mais 5 filhos, como lemos em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e Samuel crescia diante do Senhor. Fidelidade de ambas as partes, da parte de Deus, da parte de Ana. Por isso ela cantou o hino da vitória. Poderíamos citar ainda Davi e muitos outros. Ainda é importante lembrar que para votar a Deus é necessário fazer o voto com sabedoria, sendo o voto algo sério com Deus. Temos o exemplo na Bíblia também de um homem que fez um voto a Deus. O seu nome era Jefté. Este homem foi um líder em Israel. Na época em que fez o seu voto a Deus, ele precisava de uma vitória de Deus sobre os seus inimigos, que vinha contra ele, contra a sua nação. E ele sabia que só Deus poderia fazê-los vitoriosos. Lemos em Juízes, capítulo 11, versículo 30 a seguir. Ouça o que diz. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só única filha. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Nesse trecho que lemos, vimos aí o compromisso do voto, a vitória de Deus no voto e a situação de Jefté, quando chegou na sua casa e pensou que viria um animal para cumprir o seu voto a Deus, oferecia um holocausto a Deus, mas ao invés de um animal veio a sua própria filha, sua única filha. E nós lemos no versículo 39, E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão, e daqui veio o costume em Israel. Então vemos aí, ao cumprir o seu voto com Deus,
Jefté muito se entristeceu. O Senhor cumpriu a sua parte em responder a Jefté. Deu-lhe vitória na peleja. Porém, Jefté não se alegrou totalmente, porque justamente o que ele havia proposto ao Senhor em voto no momento em que retornou para sua casa, nenhum animal saiu ao seu encontro, mas a sua única filha. E ele, com o coração triste, pagou seu voto. Por isso eu digo que é necessário ter sabedoria e muita fé para fazer um voto a Deus. Por isso eu digo que nem todos estão preparados para fazer um voto a Deus. Embora um voto feito a Deus com sinceridade e com seriedade é respondido com todas as chances possíveis, porque Deus ele é fiel, ele sonda os nossos corações. Mas é necessário ter sabedoria para o voto não ser quebrado. Oferecer a Deus somente aquilo que nós podemos realizar com satisfação. Sim, exige um sacrifício da nossa parte, mas não algo que nós não podemos corresponder, que não podemos oferecer a Deus, para que o voto não seja quebrado, para que não haja pecado em nós ao votar a Deus. Como lemos, é melhor não votar do que votar e não pagar. Como eu disse, o voto tem a força de um juramento. Vamos prosseguir nessa fé, buscando a Deus, votando a Deus, sendo fiel a Deus, porque Ele é fiel para conosco. Sempre. Não podemos duvidar jamais da fidelidade do Senhor. Um instante de oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra lida, por esta mensagem maravilhosa, de termos compromisso com o Senhor, porque o Senhor tem honrado aqueles que honram a Ti. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom para nós. Pedimos a Deus, a Ti, que o Senhor continue em nossos caminhos, em nossas decisões, nos nossos propósitos. Senhor, que possamos ser fiéis a Ti a cada dia, Senhor, para obter as Suas respostas, porque o Senhor é um Deus que responde com fogo. Por isso entregamos nossas vidas, nossos propósitos a Ti. Peço a Ti, Senhor, que venha, ó Deus, visitar este irmão, esta irmã que ora comigo agora, que está, ó Deus, em meio a uma prova, uma tribulação, está com o propósito de fazer um voto a Ti, mas ainda não sabe se deve votar ou não. Venha trazer certeza para esse coração. Senhor, venha dar força para este irmão e esta irmã, Senhor, pagar o seu voto a Ti, ser fiel a Ti, ó Deus. Eu peço para o Senhor conceder o desejo do coração. Venha responder esse voto que foi apresentado ao Senhor neste dia, Senhor, esta semana, ao decorrer deste mês. Senhor, responde e dá força para este irmão, para esta irmã cumprir o seu voto. Sim, Senhor, abençoa o ministério de cada um. Assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Assim seja. Amém e amém. Deus abençoe a fé do seu coração, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.